Olá, tudo bem? Estamos mais uma aula de hoje. Em Geografia, nós vamos falar sobre as relações entre os países e as principais organizações internacionais. É um tema que é bastante interessante, ele é muito parecido em alguns momentos com a matéria de história, porque quando nós falamos de relações entre países, nós não podemos desprezar a história desses países, porque muitos desses países estiveram envolvidos em conflitos, em guerras, ora por questão territorial, ora por questão econômica, ora por questão religiosa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as relações entre esses países e o papel importantíssimo das organizações internacionais. Principalmente dos últimos 70 anos para cá, essas organizações elas tornaram fundamentais para, para que possamos manter a paz no mundo, né? Então, nós falaremos um pouquinho a respeito disso. Sobre essas relações entre os países, é importante nós lembrarmos de dois períodos da nossa história, dois períodos um pouco mais recentes, né? Como vocês podem observar aí, nós estamos vendo a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918. Esse conflito foi um dos maiores da humanidade, o número de mortos muito grande, uma destruição imensa. Mas houve principalmente uma transformação. Houve uma transformação de ideias. Essas transformações elas ocorreram a partir do movimento das navegações lá no passado, os descobrimentos de novas terras, descobrimentos entre aspas, porque já tinha gente vivendo nessas terras. Aqui no continente americano nós tínhamos os indígenas, na Oceania nós tínhamos os aborígenes. Então, a ocupação dessas terras, mas nós passamos a ter uma integração maior do mundo. Depois, um outro período, nós tivemos a Revolução Industrial, a evolução da tecnologia, dos meios de comunicação começou a surgir, de transporte também, o mundo passou a ser mais integrado. Como uma consequência dessa integração, as disputas entre esses países se tornaram cada vez maiores. Essas disputas, elas começavam às vezes não só mais no continente desses países, mas em áreas que esses países queriam, de certa forma, extrair as riquezas, como por exemplo no continente africano, como por exemplo na Ásia. Esses países tinham interesses em extrair as riquezas e teve uma hora ou outra que o interesse de um país esbarrou no interesse do outro. E isso levou às disputas no campo diplomático e essas disputas levaram à Primeira Guerra Mundial. Essa é chamada de Guerra Mundial porque ela teve a participação de muitos países, grande parte dos países, a maior parte dos países da Europa, parte do continente africano, parte da Ásia, que no continente americano chegou a enviar soldados para lutar. Essa imagem que mostra aqui é um retrato de como foi essa guerra. Ela foi chamada uma guerra de trincheira. Esse local onde os soldados estão aí é chamado de trincheira. Então era uma luta sangrenta que morriam muitas pessoas. Olha essa frase do general William Sherman. Somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. Realmente, um cenário de guerra é um dos piores que uma pessoa pode estar, porque ela não tem certeza de quanto tempo ela vai sobreviver. Ela está viva agora, mas daqui a 10 minutos, 5 minutos, 10 segundos ela pode já não estar viva. E a violência ela é muito grande. Então nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. De um lado, nós tínhamos um grupo de países e outro grupo de países de outro. De um lado, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália. De outro lado, nós tínhamos França, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia. Então a guerra, o principal palco da Primeira Guerra Mundial foi a Europa. Muito bem. Terminada em 1918, tivemos os vencedores, os perdedores. Os perdedores, muitas vezes, eles tiveram que perder terras para compensar a guerra. Perderam o prestígio e tinham que indenizar quem ganhou a guerra. Então,
Para algumas pessoas desses países que perderam, foi uma derrota humilhante. E isso não podia ficar assim. Então a Primeira Guerra Mundial, ela basicamente deu origem à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ocorreu de 1939 a 1945. Na Segunda Guerra Mundial, novamente, nós tivemos alguns palcos principais: Europa, continente africano e asiático novamente. Mais uma vez, o continente americano enviou soldados para lutar na Segunda Guerra Mundial. Outra vez, dois grupos de países: Alemanha, Itália e Japão de um lado, são os países do eixo, e os países aliados do outro: Estados Unidos, França, Inglaterra e a União Soviética. Esses são os principais envolvidos. Mas na Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou desse confronto. O Brasil lutou ao lado dos países aliados. Nós temos aqui duas fotos. Uma delas é de um desfile militar após a ocupação. Nesse caso aqui é da Tchecoslováquia. São soldados alemães. E vocês podem observar do lado esquerdo que as pessoas fazem uma saudação esticando a mão, que é uma saudação nazista. E do lado direito nós temos a bomba atômica de Hiroshima, que foi jogada na cidade de Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945. Causou a morte de milhares de pessoas. Alguns falam em 80 mil, outros falam em 80 mil, isso instantaneamente, fora milhares que morreram nos dias seguintes. E nós tivemos ainda uma outra bomba atômica jogada sobre a cidade de Nagasaki, 3 dias depois, no dia 9 de agosto de 1945. Novamente, matou milhares de pessoas. Essas bombas atômicas puseram fim à Segunda Guerra Mundial. Mais do que isso, ele mostrou para o mundo que agora o homem tinha uma arma capaz de matar milhares de pessoas ao mesmo tempo, que são as bombas atômicas. Essas bombas atômicas, depois nós temos as bombas de hidrogênio, que são mais poderosas que elas ainda. E não só mais um país tem, vários países desenvolveram a tecnologia. Como, por exemplo, na época a União Soviética, depois ela desmembrou, hoje a Rússia que detém esse arsenal, a Inglaterra, a França, a China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte, Israel. Esses países têm armas nucleares. Então era necessário criar um mecanismo de evitar novos confrontos entre os países, porque agora as armas elas eram cada vez mais destrutivas. Um desses organismos foi a criação da ONU. A ONU foi criada após o término da Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada no dia 24 de outubro, é a Carta das Nações Unidas. A ONU, ela vem substituir uma outra organização, que é a Liga das Nações. A Liga das Nações foi criada após a Primeira Guerra Mundial, com o objetivo justamente de evitar as guerras. Porém, a Liga das Nações falhou, tanto que nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações, por exemplo, ela não tinha, os Estados Unidos não fazia parte e também a União Soviética não fazia parte. Talvez esse seja um dos principais motivos pelo fato de ela não ter conseguido evitar a Segunda Guerra Mundial. Já a ONU, a sede dela fica na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos participam da ONU, como tem centenas de países que fazem parte. A ONU foi criada justamente para tentar evitar novos conflitos. Uma das coisas que ela tenta fazer é promover a paz, a cooperação e o desenvolvimento mundial. Mas de que maneira que a ONU faz isso? Ela vai interferir diretamente em um país? Ela só faz esse tipo de interferência em casos de uma guerra civil no país. Às vezes, o Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão da ONU, resolve que deve-se enviar tropas para garantir a paz naquele local.
Aí convoca-se países para participar dessa força de paz. O Brasil já participou de algumas. O objetivo não é ir lá e guerrear com quem está guerreando, é fazer com que os dois grupos rivais permaneçam em paz. No caso da ONU, ela tinha esse objetivo. Mas agora, o que faz parte da ONU? Observem aqui que nós temos alguns órgãos. Eu falei de um deles, que é o Conselho de Segurança da ONU. Qualquer tipo de disputa que existe entre dois ou mais países é avaliado pelo Conselho de Segurança da ONU. Esse conselho tem 5 membros permanentes: Estados Unidos, Inglaterra, França, a Rússia e a China. E tem mais 15 países que fazem parte juntamente com esses. Mas somente esses 5 países é que têm condições de vetar qualquer decisão. Por exemplo, a ONU está lá para enviar tropas de paz para um determinado país. Um desses 5 países não aceitar, aí não pode acontecer. Os demais têm um poder de importância menor. O Brasil já participou algumas vezes do Conselho de Segurança da ONU. E um detalhe, a fundação da ONU, o primeiro diplomata a fazer um discurso foi justamente um brasileiro. Então, depois disso, todas as vezes que nós temos uma Assembleia Geral, que é quando reúne uma vez por ano representantes dos países membros, o primeiro discurso é feito por um brasileiro. Normalmente, aquele que é o presidente do país. Então, a ONU tem esse objetivo de tenta garantir a paz entre os países. Agora, os órgãos da ONU, além da Assembleia Geral e além do Conselho de Segurança. Nós temos o FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Olha a função dela. Atua no combate da fome e a pobreza, no desenvolvimento agrícola, na garantia da segurança alimentar e no aproveitamento sustentável dos recursos naturais do planeta. Ou seja, a FAO, ela tenta auxiliar aqueles países que estão mais dificuldade. Então, leva novas técnicas de cultivo, leva maneiras de se produzir cada vez mais, combater a questão da fome. Em alguns casos, a FAO, ela chega a distribuir alimento para as populações mais pobres, principalmente daqueles países bem mais pobres. OMS, Organização Mundial da Saúde. Essa, nós já ouvimos falar bastante dela nessa época da pandemia. Porque a Organização Mundial da Saúde, ela atua nas questões relacionadas à saúde da população. O que quer dizer isso? O mundo está passando por uma epidemia. Quem vai coordenar os trabalhos? A Organização Mundial da Saúde. É ela que vai, muitas vezes, fazer um levantamento de quantidade de pessoas infectadas, aonde tem mais, aonde tem menos, e ela vai sugerir para os países o que esses países devem fazer. Ela não pode obrigar os países a fazer, ela dá sugestões. Né? Então a Organização Mundial da Saúde, nesse momento de pandemia, ela é importantíssima. Até mesmo na questão da distribuição de vacinas, né, para os países mais pobres. Agora, o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Função: promove a conservação do meio ambiente e o uso eficiente de seus recursos. Esse PNUMA, ele faz, por exemplo, ele faz reuniões de tempos em tempos para debater a questão do meio ambiente. Porque nós vivemos um mundo em que as transformações provocadas pelo homem são muito intensas. Através da industrialização, através do desmatamento, através da poluição, várias formas. Então é preciso ter algum órgão que vá coordenar os trabalhos em relação ao meio ambiente. E o PNUMA faz isso. E por fim, a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Promove a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. No caso da Unicef, aqui no Brasil nós temos aquela iniciativa da TV Globo que chama Criança Esperança.
as doações vão para a Unicef, que é justamente para tentar dar condições dignas e com direitos, né, às crianças e os adolescentes. Combater, por exemplo, o trabalho infantil, combater a evasão escolar, isso aí tudo a Unicef ela faz. Então esses órgãos são ligados à ONU. Eles têm representantes de vários países. Então, tem representantes do Brasil, representantes da Argentina, representantes da Alemanha, da Inglaterra, Estados Unidos, França, Rússia. Todos os países membros, eles mandam representantes para esses órgãos da ONU, ok? Então a ONU, função dela, tentar evitar que os países entrem em conflito. E ela tem conseguido fazer isso. Nós já tivemos momentos em que países, potências, como é o caso dos Estados Unidos, e na época tinha a União Soviética, que hoje a União Soviética deu lugar a 15 países, né, o mais importante é a Rússia, os dois países, no auge da Guerra Fria, eles quase entraram em guerra. Quem intermediou a paz? Principalmente os representantes da ONU. Seguindo aqui um pouquinho mais, uma outra organização que atua entre os países é o FMI. O FMI significa Fundo Monetário Internacional. O que esse Fundo Monetário ele faz? Ele é um banco. Esse banco, ele empresta dinheiro para os países que estão em dificuldade, por exemplo. Então, ele vai fazer financiamentos para aqueles países mais pobres. Então, ele vai emprestar dinheiro para que esses países possam investir em infraestrutura, que esses países possam investir em saúde, educação. O FMI ele tenta promover o desenvolvimento do país. Mas, para isso, ele manda técnicos nesses países. Esses técnicos dão sugestões de como aquele país tem que agir. Então é assim, eu te empresto dinheiro, mas você tem que fazer isso. O FMI, muitas vezes, ele é acusado de tentar favorecer os países mais ricos. Porque quem financia o FMI são justamente essas nações mais poderosas. Então, que jeito que favorecer eles? Através do favorecimento das suas empresas, das empresas desses países. Uma das coisas que o FMI faz, ele orienta os países a fazer o processo, por exemplo, de privatização, que é passar as empresas estatais para a iniciativa privada. Quem que vai comprar essas empresas? Normalmente são empresas estrangeiras, as multinacionais ou transnacionais. Então, existe essa questão do FMI, às vezes, favorecer os países mais ricos. Seguindo aqui, nós temos o Banco Mundial. O Banco Mundial, ele tem similar, muito parecido com o FMI. Porém, o Banco Mundial, ele tem ele é dividido em partes. Um deles é esse daqui que é o BIRD, que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. O BIRD, ele financia, por exemplo, obras. Uma determinada cidade precisa fazer uma obra muito grande assim de esgoto, por exemplo. Vai canalizar o esgoto. Às vezes, quem financia isso é o BIRD, que é um organismo internacional. Ele financia se o Estado daquela cidade der o aval e se o governo daquele país der o aval. Aí ele empresta o dinheiro para fazer essas obras. Então, o Banco Mundial ele tem uma função também de, através desses financiamentos, auxiliar os países em dificuldade. Mas ele também pede coisas em uma contrapartida. Por exemplo, o BIRD ele chega a pedir muito para quem ele está emprestando dinheiro, no caso de um estado, de um país, que faça investimentos, por exemplo, na área de educação, que faça investimentos na área de saúde. Mas de que maneira? Ele fala assim, nós queremos que a evasão escolar diminua, queremos que a repetência diminua. Então, eles fazem essas metas e os estados, os países têm que cumprir. Depois,
Organização Mundial do Comércio, ou simplesmente OMC. Nós tivemos um processo chamado de globalização. O que é a globalização? A economia, a cultura dos países cada vez mais é interligada. Por exemplo, nós sabemos muito sobre o que acontece nas outras partes do mundo, porque hoje a integração entre esses países é muito grande. Então a globalização, ela faz com que uma empresa de um país seja concorrente da empresa de outro país. Vamos supor um exemplo, que tem uma empresa brasileira e tem uma empresa do Canadá. Aí tem um país na Europa que quer comprar um produto. As duas fazem o mesmo produto. Quem que vai ganhar? Aquele que fizer o produto melhor com preço melhor. Então vai ter a concorrência entre elas. Essa concorrência pode criar uma certa disputa entre esses países, porque as empresas são daqueles países. Então os dois países, o governo daqueles países pode se envolver na disputa. Para evitar que isso ocorra, foi criada a Organização Mundial do Comércio, que ela tem a função de justamente intermediar esses conflitos. Isso tem ocorrido por causa do aumento do comércio entre os países. E então um país, se ele se sentir prejudicado, é só ele ir junto à Organização Mundial do Comércio e denunciar o outro país. Os dois, aquele que está acusando vai ter que mostrar as provas e o outro tem condições de se defender. E quem vai dizer quem está certo ou não é a Organização Mundial do Comércio. Aí pode pensar, mas uma organização dessa vai favorecer os países ricos. Na verdade, não. A Organização Mundial do Comércio, como ela tem representantes de vários países, entre países ricos e países pobres, muitas vezes ela favorece até os países pobres. Os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles têm um pouco mais de vantagens no comércio internacional. Eles são isentos de algumas taxas que os países ricos não têm. Então, uma das coisas da Organização Mundial do Comércio é justamente intermediar essas disputas comerciais para que elas não virem disputas, por exemplo, entre um país e outro, né, que pode levar a um desentendimento dos dois. Muito bem, vamos seguindo aqui. E agora, a Organização dos Estados Americanos, mais uma dessas organizações. Nós já falamos daquelas que atingem o mundo todo, essa daqui ela é exclusivamente do continente americano. Então, a Organização dos Estados Americanos, ela é composta pelos países do continente americano, né? Então, todos aqueles países que fazem parte. Nós temos duas exceções, que é Cuba. Durante muito tempo não fez parte dela, né? Eles estavam suspensos. E Honduras, que também ficou suspenso, mas que hoje eles já passam a integrar a Organização dos Estados Americanos. Qual o objetivo dela? O objetivo dela é que entre os países do continente americano não possa haver disputas, e essas disputas possam virar em guerras. Porque você tem os seus vizinhos, ali é mais comum você ter disputas. Nós já tivemos guerras aqui na América do Sul. Nós já tivemos guerras envolvendo Peru e o Chile, já tivemos guerras envolvendo a Bolívia e o Peru, Bolívia e o Chile. No passado, mais remoto, nós tivemos guerras entre Brasil e Paraguai. No caso, foi o Paraguai contra Brasil, Argentina e Uruguai. Então, o objetivo dela é evitar que esses conflitos eles ocorram no nosso continente. Então, ela tem os seguintes pilares: democracia, direitos humanos, segurança e desenvolvimento. Todos esses países estão sujeitos a essas diretrizes, ou seja, eles têm que mais ou menos seguir essas mesmas diretrizes. E se algum país se sentir prejudicado ou não, ele pode procurar a Organização dos Estados Americanos para intervir. A sede fica na cidade de Washington, nos Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos é o país mais poderoso do continente americano. Ok? Muito bem, então, dessa forma, nós terminamos mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!